Vamos lá, a gente vai falar agora sobre os opioides. Já é uma aula subdividida aqui, né? Vamos falar muito do fentanil, exclusivamente sobre o fentanil. É o que a gente mais tem, é o que a gente mais usa. E vamos falar por que a gente vai usar, né? Quais as doses que a gente vai fazer para cada paciente, as variações que existem nas doses e os cuidados especiais com essa classe aqui dos opioides, representado aqui pelo fentanil. O fentanil ele tem muitas apresentações. Aqui tem duas ampolas de 10 ml, né? Aqui uma ampola de 10 ml e um frasco ampola de 10 ml também. Com o passar do tempo você vê que cada laboratório ele tem uma potência, assim, um é mais forte, outro é mais fraco, mas não se preocupa com isso. Tem fentanil também de 2 ml, tem fentanil de 5 ml, uma ampolinha de 5, e tem fentanil também de 20 ml, uma ampola bem grandona lá. Mas a mais comum é essa daqui de 10. Ele é uma medicação muito boa, uma analgesia excelente. Ele é 100 vezes mais potente que a morfina. Então, assim, você consegue dar níveis analgésicos cirúrgicos, né? Você consegue conter aquele estímulo da intubação. Então, a morfina perto do fentanil não é nada. A morfina é uma criança perto do fentanil. A apresentação é sempre essa daqui, ó, 50 microgramas por ml. O fentanil você pode fazer ele puro. Não precisa diluir, não precisa deixar ele mais dissolvido, né? Porque ele não dói. É uma substância que, quando em contato lá com a veia, não causa nenhum desconforto para o paciente. Você pode usar ele como uma substância analgésica também. Fizer 2 ml ali no paciente que tem um certo grau de consciência, vai dar um efeito legal se ele está com dor. Existe essa correlação, né? Quanto mais dor o paciente já está, mais ele aguenta receber o fentanil e fica bem. Se você pega uma pessoa sem dor e faz aquela mesma dose lá de 1 ou 2 ml, vai dar vontade de dormir, ela vai parar de respirar, vai diminuir a frequência respiratória. Mas quando o paciente está com dor, o consumo da substância é maior e ele não tem tantos colaterais assim. O início da ação do fentanil é de 1 minuto e ele atinge o pico máximo de efeito em 4, 5 minutos, durando ali de 30 a 60 minutos. E aí vem a dose de livro, que é uma dose já bem antiga, chega até a ser exagerada, né? Esses 10 microgramas aqui, variando de 2 a 10 microgramas por quilo. Então, paciente de 70 quilos, 2 vezes 70, 140 microgramas, seria a dose mínima, que aqui dá quase 3 ml, né? 1 ml tem 50, 3 vezes 50 é 150. Então, aqui seria o mínimo. E a dose máxima seria 700, que já é uma dose bem considerável. Então, a dose usual, a dose que você vai fazer para entubar os seus pacientes e que eu faço para entubar os meus pacientes, até pacientes não tão graves assim, é essa daqui, 2 a 3 microgramas por quilo. O que vai dar ali seus 3, 4 ml. O 2 microgramas dá os 140 e o 3 vai dar os 210, que dá os 4 ml aqui, microgramas. Ao fazer esses 3/4 ml, depende, se o paciente é mais idoso, se ele é mais leve, se ele tem lá seus 60, 70 quilos, 3 ml vai excelente. Você vai conseguir aí suprimir esse estímulo que a intubação faz de uma forma bem eficaz. O 4 ml vai para aquele paciente mais obeso, maior, né, um tamanho maior. E a gente vai discutir muito isso aqui no decorrer dessa aula, que não é obrigado a você fazer uma dose e acertar a dose para aquele paciente. Algumas vezes você vai ter colaterais do excesso da droga, outras vezes você vai ter colaterais da falta da droga. Por exemplo, aqui, se você faz muito fentanil, faz 10 ml uma pessoa de 60 quilos e entuba ela vai ter uma tendência a ter hipotensão. E aí você vai corrigir a hipotensão com as drogas vasopressoras, que vai ser a aula seguinte. Caso você faça uma dose insuficiente do fentanil, você faz lá 1 ml, o que é que vai acontecer? O paciente vai sentir dor e em seguida você vai ver que ele está com dor depois que você entubou. E quanto mais rápido você corrigir isso, melhor.
Porém, na maioria das vezes, você vai fazer uma dose intermediária ali e vai dar certo na maioria dos casos. Os que não derem certo, você vai identificar e vai corrigir. Não é obrigado a acertar de primeira. É até quase impossível você acertar uma dose para uma pessoa que você acabou de conhecer. Quais são os colaterais do fentanil, né? O principal que eu quero que você lembre, sempre que você estiver fazendo, é a apneia. Apneia barra hipopneia, né? Não é sempre que o paciente vai parar de respirar. E aí eu quero que você pense da seguinte maneira. A gente vai abrir dois braços aqui. O paciente que está consciente, que está ajudando você, ele tem um certo grau de colaboração, ele entende, mas ele está sofrendo, né? Você vê que ele vai cansar, você vê que ele vai, uma hora vai parar de respirar. Uma intubação que você vai fazer um transporte, mas o paciente ainda está ajudando. Consciente. Esse paciente aqui, você vai conseguir fazer o fentanil bem antes da intubação em si, do hipnótico e do bloqueador, e vai ficar falando com ele, vai ficar pedindo para ele respirar. Você faz o fentanil, vamos lá, 3 ml, você foi lá, injetou os 3 ml, e aí se alguém tiver com o paciente lá, digamos que está fisioterapeuta segurando a máscara, ou você está segurando a máscara, você vai conversando com o paciente, Dona Maria, vamos respirando, respirando fundo, ó, cheira aqui esse oxigênio, vai respirando, e aí você vai deixando o fentanil chegar, vai deixando o fentanil fazer efeito, depois de 2 a 3 minutos, aí você vai para a intubação. Você faz o hipnótico e faz o bloqueador neuromuscular. Com certeza essa intubação vai ser bem menos dolorosa, bem menos estimulante para aquela paciente. Já o paciente que está não colaborativo, né, ele está confuso, ele está semiconsciente, você vai ter que fazer a sequência ininterrupta. Você vai fazer o fentanil, você vai fazer o hipnótico e você vai fazer o bloqueador neuromuscular. Porque se você fizer o fentanil, quando chegar naqueles 20, 30 segundos, o paciente vai parar de respirar. Ou ele vai entrar em bradipneia e vai começar a desaturar antes do que você quer que ele desature. E vai ser aquela indução na correria, né? É muito comum isso. O paciente, a gente viu que o paciente grave, ele desatura muito rápido. Então, nessa situação, você tem que ter uma agilidade maior, sabendo que ele não vai lhe ajudar, não vai ficar respirando porque você está pedindo. E você vai fazer a sequência uma atrás da outra. A gente vai falar disso também no final dessa aula aqui. Colateral bem tranquilo é a tontura, né? O paciente às vezes se sente um pouco tonto. Fizer doses muito altas, pode dar náusea. Se fizer uma dose muito rápida, um bolus bem tempestivo, pode dar um pouco de tosse, comum também, se acontecer, você já sabe, né, um efeito colateral. E se você fizer doses grotescas de 20, 30, 40 ml, vai dar inconsciência, dá para intubar assim, só com fentanil. Você faz 50 ml e intuba o paciente. Isso aí é descrito das anestesias antigas, né? O pessoal ia fazer cirurgia cardíaca, enfiava lá 50, 80 ml de fentanil no paciente, ele desconectava e fazia a cirurgia. Isso quando não tinha propofol, não tinha tomidato, é coisa do passado que eles trazem e ficou esse resquício aí, como esse adendo, né? Vamos para um caso clínico aqui. MJP, 76 anos, 65 quilos, tá? Já sabemos o peso da paciente aqui. Tabagista, gostava de fumar um cachimbinho, hipertensa e diabética. Uma tríade bem legal aí, né? Risco cardiovascular lá em cima. Trazida cansada por familiares após contrariedade, né? Ela foi contrariada lá no momento na casa dela, ficou com muita raiva e ficou cansada. Frequência respiratória 38, bem cansada, né? Respirando bem rápido. Frequência cardíaca 110, pressãozinha 8 por 6. Creptos até terço médio e cianótica. Saturando 86% com Venturi a 50. Olha lá que maravilha. Péssimo sinal, né? Ela está recebendo um oxigênio suplementar de 50%, mas não chegou nem a subir dos 90%. Então você olhou para a paciente, viu que ela estava descompensada, provavelmente aí uma descompensação cardíaca, provavelmente um infarto.
foi contrariada, né? Ninguém pode ser contrariado, senão fica nervoso, ficou nervosa, liberou catecolaminas e infartou. Vamos entubar ela. Veja só que intubação que você ocasionou aqui. 1 ml de fentanil, midazolam 2 ml, que dá 10 miligramas. E aí você foi lá, passou o tubo, entubou e olhou para o monitor, linha reta. Que maravilha, hein? Parada cardiorrespiratória. Será que foi desconexão do cabo? Protocolo cagada do ACLS? Não, você viu que estava o cabo lá, o ganho, e a derivação era mesmo uma parada cardiorrespiratória. Então entra aquilo que eu discuti com você. Provavelmente aqui, essa dose de fentanil foi bem suficiente, né? 50 microgramas para um estímulo como a intubação é pouco. O paciente pesa 65 quilos, apesar de ser idosa, ainda é uma dose insuficiente para uma pessoa normal. E o que acontece aqui é aquela história, né? Ah, meu avô não aguentou a anestesia, né? Ele foi fazer uma cirurgia e morreu pela anestesia. Na verdade é assim, o estímulo foi dado no coração descompensado, no limite fisiológico lá dele, ele já estava trabalhando já numa frequência que ele não aguentava mais, contra uma pressão de perfusão que ele também não aguentava mais, recebendo o sangue nas coronárias de uma forma limítrofe, e aí você causou um estímulo doloroso, que a frequência cardíaca foi para 160, a pressão arterial subiu para 180 e houve um infarto fulminante e o paciente morreu. Basicamente é isso que acontece. Ele morre devido a essa descompensação maior cardiovascular. Ele infarta e morre ali na sua cama de emergência, do pronto-socorro. Ou se ele não morrer, ele vai dar bastante trabalho e você vai ter que tratar um infarto iatrogênico. Justificando esse estímulo, né? Por que dói tanto? A laringoscopia em si, ela não é um estímulo só de dor. Ela tem um estímulo adrenérgico ali da região, né? De um lugar que é pouco mexido. Veja só esse gráfico aqui. Ele fez uma infusão de alfentanil. Pode ser de fentanil também, mas o trabalho foi alfentanil. Conforme vem para cá, para a direita, o alfentanil vai subindo. E esse alfentanil vai subindo para o paciente não ter resposta. Ou seja, quanto mais baixo aqui essa dose de 90% de não ter resposta, menor o estímulo que o paciente está recebendo. Vamos ver aqui, ó, fechamento da pele. Para o paciente não se mexer, não ter resposta ao fechamento da pele, de 90%, né? 90% dos pacientes não vão ter respostas, com a dose aqui de 250 microgramas de alfentanil. Para o paciente que está sendo ventilado, para ele 90% não ter resposta, não se mexer, não se incomodar, você tem que fazer uma dose de alfentanil de 350. Ou seja, você tem que fazer um pouco mais de alfentanil, porque ser ventilado mecanicamente dói mais do que você suturar a pele de alguma pessoa. Para você fazer uma incisão na pele, que é aqui o rosinha, você precisa de mais ou menos 400. Essa curva aqui foi maravilhosa, né? 400 de alfentanil. Ou seja, pegar um bisturi e enfiar no abdômen de alguém, ou uma faca, uma espada, sei lá, dói pra caramba, né? E você precisa de 400 de fentanil para que 90% das pessoas não tenham movimentação, não tenham resposta. Cirurgia abdominal, você precisa mais. Dói bem mais ou menos 500. E aí vem a intubação orotraqueal. Olha só, intubação orotraqueal está aqui, ó. 600, 650. É um dos maiores que tem aí. Então, intubação orotraqueal dói mais que incisão da pele, dói mais que cirurgia abdominal, dói mais que ser ventilado. Para você ver o grau desse estímulo, né? Quão poderoso é uma intubação orotraqueal. E isso desencadeia um infarto. Isso desencadeia um acidente vascular encefálico hemorrágico por hipertensão. Mais um gráfico aqui, fazendo essa comparação, né? Perceba que de cima para baixo é estímulo doloroso.
E aí a gente vê que a laringoscopia e a intubação são os mais potentes aqui que foram demonstrados. Retração de costela é menos doloroso do que a intubação traqueal. Você abrir um finoqueto na costela do paciente dói menos. Exploração abdominal, olha só, dói menos do que ser intubado. Incisão a gente já viu, fechamento de pele já vimos. Apertar o trapézio, né, que é aquele estímulo doloroso, vimos também. E assim vai. Perceba que existe aqui uma série de consequências, né, das respostas. Principalmente essas daqui são bem visíveis, né? Respostas sudomotoras, que é chorar e suar. Às vezes a gente entuba o paciente e você vai começar a prestar atenção agora que ele pode chorar. Vai escorrer a lágrima lá. E é um estímulo autonômico, né? É uma coisa que é referente à dor. Significa que o paciente sentiu um pouco de dor. E caiu a lágrima justamente por isso. E os que a gente teme mais, né? O que a gente não quer que aconteça com os nossos pacientes são esses daqui. Em relação à pressão arterial e à frequência cardíaca. Liberação de adrenalina, noradrenalina de uma forma absurda, que pode, né, que há uma possibilidade de causar um infarto e matar o paciente, um acidente vascular encefálico hemorrágico. Então, fazendo uso do fentanil, a gente consegue suprimir todas essas consequências aqui, ou pelo menos atenuá-las de uma forma que elas não consigam dar consequências para o paciente. Você pode ter uma elevação da frequência cardíaca, da pressão arterial controlada, tudo bem. Sua dose foi insuficiente e agora você vai fazer uma complementação depois da intubação. Quais são os mitos que giram em torno dos opioides, né? Não sei se você já ouviu falar, mas existe essa entidade aqui chamada rigidez torácica. Eu vou começar a falar dos mitos porque muita gente vai justificar que não usa fentanil, porque usa pouco fentanil por causa dessas questões aqui. Principalmente essa rigidez torácica. O que é essa rigidez torácica, né? Existem receptores opioides aqui no tórax e no corpo inteiro. E aí os opioides, eles são responsáveis em certas doses, em certos pacientes, em certas velocidades, por causar uma rigidez muscular. E aí você não vai ventilar o paciente, você não vai conseguir abrir a boca dele, você não vai conseguir fazer nada, porque ele está todo duro. O que é que acontece, né? Essa rigidez torácica é um evento raro, mas eu vou destrinchar aqui, eu vou mostrar para você trabalhos e vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Ela é mais frequente na população pediátrica, eu botei o frequente aqui entre aspas porque é raro, e dentre os eventos raros aconteceu mais na população pediátrica. Nos estudos que foram descritos, aconteceu em doses acima de 3 microgramas por quilo. Então, a dose que a gente conversou ali no começo é de 2 a 3 microgramas por quilo. E o que foi descrito, né, das poucas vezes que aconteceu, foram doses acima de 3. Por isso tem essa segurança aqui. Porque antigamente usava muito opioide, ou muito fentanil. Hoje em dia a gente já usa menos. Então, acima aqui dos 4 ml, dos 5 para cá, existe uma chance muito pequena de acontecer essa rigidez torácica aí. Tem a ver muito com a rapidez da infusão e a dose total. Falando um caso que aconteceu comigo durante a minha residência. Tava eu lá num transplante de rim. O paciente ia ser o receptor, né? Ele ia receber o rim. Geralmente uma das causas mais comuns de insuficiência renal é a hipertensão arterial crônica. E o paciente chegou hipertenso. A gente monitorizou ele, pegamos um acesso calibroso. Eu puncionei uma artéria para a gente monitorizar durante a indução. A pressão lá eu via em tempo real. Não era pressão não invasiva, não. E aí ele estava com uma pressão lá de 170 por 100. Tranquilo, hipertenso, aguenta bem essas doses aqui que a gente vai fazer. A indução a sedação seria com fentanil, propofol e succinilcolina. E aí, na época eu era residente, né, o meu chefe lá perguntou pra mim, Thiago, quanto é que você quer fazer de fentanil aqui nesse caso? Vamos fazer uns 5 ml aí, ele tá com a pressão alta, né, vai aguentar bem, não tem problema não, fica
A gente dá um pouquinho a mais porque ele vai ficar hipotenso e vai acabar ali com 130, 120 de sistólica. Tudo bem. Ele fez lá meus 5 ml. Eu já estava pegando o Propofol lá para injetar. Ele, não, peraí. Vamos fazer mais 5 aqui para baixar um pouquinho mais a pressão, né? A pressão estava agora em 155, ele fez mais 5, 10 ml. E aí a pressão foi para 150, tranquilo. Aí, agora a gente vai, né? Vamos lá? Ele, não, calma. Vamos fazer agora uma anestesia de antigamente. Anestesia mais rica em opioide e menos rica em hipnóticos. E aí já começou a me dar uma coceira, né? O cara fechou os 15 ml de fentanil. Beleza. Eu tava já querendo injetar o meu hipnótico, bloqueador. E para fechar com chave de ouro, ele fez mais 5. Ou seja, fechamos os 20 ml de fentanil. E nesse momento eu estava com a mão lá na face do paciente, segurando a máscara, né, pré-oxigenando. E a enfermeira estava colocando uma meia elástica para compressão, né, evitar a trombose TEP. E ela falou para mim, ô doutor, aqui o paciente está com a perna dura, viu? Não estou conseguindo pôr essa meia não. E eu fui tentar mexer a cabeça dele, dura, não conseguia mexer. Aí eu falei, né, ó, acho que o paciente está com a rigidez torácica aqui, não só torácica, mas no corpo inteiro. Vamos continuar. E aí eu fiz 5 ml de Propofol, que era o necessário, e a succinilcolina. E foi intubação normal, porque a succinilcolina tratou a rigidez torácica. Veja só aqui embaixo. O tratamento é justamente o bloqueador neuromuscular ou a naloxona, que é um reversor dos opioides. A gente não vai querer fazer a naloxona porque senão não vai ter mais opioide nenhum, né? Ela vai depurar tudo. E a gente vai entubar o paciente sem opioides. Então, na nossa sequência natural da intubação, opioide, hipnótico, tem o tratamento para a rigidez torácica. E como a gente vai fazer sempre sequência rápida no paciente grave, já está incluído. Algumas vezes ele vai ter a rigidez torácica e você não vai nem perceber. Porque você vai fazer uma atrás da outra e o tratamento já está lá no meio. Então, mais um ponto positivo aí para os bloqueadores neuromusculares. E de onde é que veio esse mito, né? essa constatação da rigidez torácica? Tem esse trabalho aqui da Anesthesiology, 1993, rigidez induzida por fentanil e inconsciência em voluntários humanos. Que maravilha, hein? Vamos pegar uns caboclos aí na rua, vamos pegar uns R1 e começar a infundir fentanil neles para ver o que acontece. Acho que o comitê de ética aí não estava muito bem estabelecido, não. O que é que eles fizeram? Veja só. Suplementação de oxigênio via cânula nasal, 3 litros por minuto, e começaram a infundir fentanil, uma taxa de 150 microgramas por minuto, até 15 microgramas por quilo. Para você ter uma noção, 15 microgramas vezes 70 quilos dá 1.050 microgramas de fentanil. Mais ou menos 21 ml, que foi próximo, que foi mais ou menos aquilo que o meu paciente lá do caso que eu falei para você recebeu. Olha só que coincidência, né? Que relação interessante. E aí isso demorou mais ou menos 6 a 8 minutos. O que é que aconteceu, né? Vamos aqui para o que o trabalho constatou. A incidência da rigidez muscular induzida pelo fentanil foi de 50%. Foram 12 pessoas, 6 delas tiveram rigidez muscular. Olha só como foi alto, né? Todos eles ficaram apneicos, não respiravam mais, não respondiam mais a comandos e não lembraram ventilação sob pressão positiva que eles receberam, eles foram ventilados, ou a rigidez que eles tiveram, ou seja, ficaram inconscientes, eles perderam a consciência naquele momento lá. Foram ventilados e não lembraram. Então veja que esse colateral existe, maravilha, a gente sabe que ele existe, porém as doses que a gente vai usar para entubar os pacientes graves, para entubar os pacientes idosos, são bem menores. A gente não vai chegar a fazer os 20 ml, a gente vai fazer no máximo 4, 5 ml estourando. Recomendação que eu dou, 3 a 4 ml. Paciente mais magrinho, mais leve, 3. Paciente maior, mais obeso, 4 ml. Acabou. Não precisa ter medo. Mais um caso clínico aqui, ó. Nosso amigão lá, JP,
40 anos, 95 quilos. Aqui já é ele está bem nutrido aí, né? Encontrado caído na rua, inconsciente, foi trazido pelo SAMU, nossos amigos do resgate. Suporte ventilatório, ventilação manual e Guedel. Aqui a gente bota um grande asterisco, né? Espero que você tenha pensado nisso também, porque uma pessoa caída, inconsciente na rua, ninguém sabe como é que tá, se tomou cachaça, se comeu, o que é que era mais adequado aqui? Entubar. Viária definitiva. Mas ele foi trazido o tempo inteiro na ambulância com Guedel e ventilação manual. E isso não é indicado, tá? Isso aqui foi um caso que aconteceu comigo. Eu recebi ele na UTI. Chegou na minha UTI lá, ó, 78 batimentos por minuto, pressão 13,9, 92% de saturação. Glasgowzinho de 3 lá, né? Chamei, apertei trapézio, fiz estímulo aqui no externo. O cara não fez um ai. Então, vamos entubar? Fui lá, fiz meus 3 ml de fentanil, uma ampola inteira de etomidato, 10 ml, uma ampola inteira de succinil, 100 mg. Quando eu fiz, começou a regurgitar, suco gástrico, foi aspirado e aí eu entubei. Então foi uma desgraça, né? O que é que aconteceu depois? Entubado com sucesso, após reposicionamento, coloquei um coxinho lá e conectei a ventilação mecânica. Dei para um amigo fisioterapeuta e saí vitorioso porque eu entubei o paciente. Porém, pressões arteriais, logo depois da intubação. 18,10, 17,9, 18,8, frequência 90, em todas as medições. E aí, o que é que pode estar acontecendo, né? Foi que eu percebi que mudou aí minha conduta. E o que você faria? Então é como a gente conversou, né? Paciente bem nutrido nos seus 95 quilos. Eu fiz, quanto aqui? 3 mlzinhos de fentanil. O que é pouco. Então, provavelmente, esse paciente está com dor. Provavelmente, ele está sentindo dor, está sendo incomodado, tem um tubinho ali maravilhoso na traqueia dele, né? Então, isso se expressa com taquicardia e hipertensão. Está bem hipertenso aqui. E a gente pode fazer o seguinte. Estou desconfiando que está doendo. Estou desconfiando que a minha dose de fentanil ela foi inadequada, que ela foi insuficiente. O que é que a gente faz? Vamos fazer aqui 2 ml de fentanil e ver o que acontece. Isso aí, o efeito vai sair em 5 minutos. Eu fiz lá 2 ml de fentanil. Depois eu solicitei uma nova pressão arterial. E a pressão foi para 14, 13. Ou seja, houve uma prova terapêutica. Eu fiz a prova terapêutica com fentanil e ela foi positiva. Basicamente é isso que aconteceu. Essa dose foi pouca para esse paciente. É um erro. Você pode desencadear um problema para o paciente. Se você fizer muito pouco fentanil e a pressão explodir. Mas é como eu falei, eu não acertei de primeira a dose do fentanil para esse paciente. Eu deveria ter feito mais. E logo corrigi. Intubei, vi que foi uma dose pequena, fiz uma complementação e resolvi. Então essa é a lição dos opioides. Principalmente o fentanil, discutimos. Existe o mito do fentanil. Você não vai ter medo agora de fazer o fentanil porque você vai fazer o bloqueador neuromuscular. E mesmo assim, você sabe que a dose da rigidez torácica é uma dose bem alta. Você tem que fazer muito fentanil para dar a rigidez torácica. E aí também leve essa mensagem. Você não vai acertar de primeira. A maioria das vezes você vai errar. Você pode errar para mais, você pode errar para menos. O grande ponto aqui é a avaliação após a intubação. Intubou, maravilha, não vai embora. Não vai prescrever, não vai assistir Netflix no quarto. Olhe lá, reavalie, veja se está bem, veja se está tranquilo. Se tiver hipertenso, você vai fazer uma prova terapêutica. Se tiver hipotensão, você vai corrigir com vasopressores, que é a próxima aula. Ok? Próxima aula agora, hipnóticos.